Olá, amado, amada. Nós vamos conversar aqui hoje de assunto assim muito em pauta, muito importante, muito delicado, sobre mentes enfermas, né? Nesse vídeo eu vou englobar muito sobre vários tipos de autismo, a homossexualidade, desvios de conduta de alguma forma, pessoas que você vê que está com a inteligência bloqueada, né? Então ele passa a ter uma mente enferma, porque todos nós somos deuses, que nem diz Jesus quando andou aqui na Terra, mas muito de nós, né? Digamos que a maioria traz de alguma forma muitos bloqueios e que não deixa você ter a sabedoria, trazer toda a sabedoria para fora, trazer toda a abundância em todos os sentidos no seu caminhar, porque tá com a mente, né, muito bloqueada, e essa mente bloqueada não é só aqui e agora, né? Traz muitos bloqueios de vivências passadas. Tem muitas religiões que não aceitam, né, que a gente tem várias existências, não aceitam. Então, vão bloqueando a mente mais ainda das pessoas de compreender a si próprio. E mesmo a ciência, às vezes, agora que os médicos estão abrindo mais a mente. Quando eu fui fazer o curso, né, a especialização em terapia de vivências passadas, lá estavam muitos médicos, e eu admiro muito esses médicos que não param de aprender, porque a mente sábia, né? A mente sábia sabe que nós nunca podemos parar de aprender, e quando a gente achar que sabe tudo, é aonde você se complicou, é aonde você zerou, você deixou de evoluir, porque sempre vai ter o que aprender, né? Então, hoje eu vou tentar exemplificar de alguma forma, que eu gosto de dar vários casos, vários exemplos, para ficar bem claro o que eu estou dizendo, né? Primeiro, a gente tem que entender que um cérebro distraído é fácil controlar, né? O que é um cérebro distraído, né? Seu maior erro é entregar sua atenção. Então, quando tá passando um vídeo desse, eu não vou ver. A pessoa às vezes deixa de ouvir uma coisa que iria ajudar muito ela, mas ela entrega a sua atenção para uma outra coisa qualquer, para uma outra besteira, uma coisinha que vai fazer ela só passar o tempo dela, seja o que for, tá? Então quer dizer que o cérebro distraído é fácil controlar. Aquele que não se atém em nada, não se interessa pelo novo, não se interessa por coisas diferentes que nunca ouviu. E então você entrega aí toda a sua atenção, então você passa a ser uma pessoa fácil de controlar. Isso a gente vê muito dentro das igrejas, né? Seja lá de qual denominação for, católica, evangélica, centros espíritas, mesa branca, terreiro, candomblé, seja o que for, tá? É fácil controlar as pessoas que entregam a sua atenção, né? Porque em qualquer lugar que você esteja, se você estiver atento, você enxerga se aquilo realmente é bom ou não para você, né? E então a gente vai ver assim que em planetas mais evoluídos, como é que a gente sabe isso, né? Eu medito há mais de 40 anos, muito mais de 40 anos, todos os dias, no mínimo 2 horas. Então a gente vai tendo uma mente mais aberta, a gente consegue fazer projeção consciente e várias outras coisas. Então o que a gente entende é que em planetas, nós temos planetas muito mais evoluídos que o nosso.
E em planetas mais evoluídos, conhecer a mente faz parte da educação. Então, quando você vai para a escola em planetas mais evoluídos, conhecer a mente faz parte da educação. Faz parte da educação. É uma coisa quando você faz a faculdade de psicologia, você é convidado a fazer vários tipos de terapias em todas as linhas, porque é uma forma de você conhecer as linhas na prática e de se autoconhecer antes de você tentar mexer com a mente de qualquer outra pessoa, né? Isso é corretíssimo. Então, nós vamos entender que nos planetas mais evoluídos, né, você conhecer a sua mente é currículo, né, faz parte da educação, pois eles entendem que conhecer o universo, né, é que ninguém pode conhecer o universo se não conhece a si próprio, né? Nós temos o universo dentro de nós. E se eu não me conheço, como que eu vou entender o universo? Como é que eu vou conhecer o universo, né? As pessoas sempre acham, quando eu tiver aquele dinheiro eu vou ser feliz, quando tiver aquele carro, aquela casa, a vida daquela pessoa eu vou ser feliz. E aquela pessoa que tem tudo que você está querendo, ela está em depressão. Porque ela não entendeu que o universo está dentro dela, né? Que ela não se conhece. E então você vê assim que é muito estranho ver o ser humano assim decorar a vida dos famosos, né? Agora tá aí a Xuxa em Volga, que fez o show, vai fazer novamente, lotou os ingressos, né? Mas as pessoas que não se autoconhecem, né? Que não tem nem a idade dela, que tem a metade da idade dela, tá lá cheio de enfermidades, vasinhos, varizes, inchaço, celulite, né, lipodema, está cheio de problemas, né, no corpo da pessoa está todo desengonçado. Aí ela vê uma senhora de 63 anos ali com o corpinho bonitinho, saradinho. Ela tá errada. Imagina, ela mostrou a bunda, mas a bunda não tinha celulite. Ela quase mostrou a chaninha dela, ainda ela brincou no começo, eu tô aqui de meia, então vocês não vão conseguir ver minha virilha, né? Então, é perturbador ver uma pessoa com certa idade ainda fazendo sucesso. Eu não estou defendendo falas dela, né? Porque assim, eu sei de coisas assim que a irmã dela morreu, e ela nem foi ver essa irmã, depois ficou aí com remorso, mas assim, porque a irmã era de política diferente dela, né? Ela lulista e a irmã bolsonarista. Então, não estou dizendo, né, a posição política dela, não tenho nada com isso, porque a gente brinca lá de voltar e muita pouca coisa muda, né? Se é um, se é outro, é tudo uma brincadeira só, porque assim, é nós que temos que lutar pela nossa própria vida e não esperar que a política vai fazer alguma coisa por você. Então, mas tenho que admitir que ela tá saradinha. Eu também me importo muito com o meu corpo, eu tenho mais do que ela, eu tenho 65, né? E eu tenho tudo durinho em mim, né? Tem uma bunda arrebitada, durinha, as pernas durinhas. Então, a gente se importa com a gente, não é pelos outros, a gente se importa com a nossa saúde. Se vamos viver 80, 90, 100 anos, vamos viver 70, vamos viver quanto for, mas vamos viver com dignidade, né? Sem lamentações, com dignidade. Então, eu acho assim muito estranho ver o ser humano decorar a vida dos famosos, né? Não, porque a Virgínia devia estar presa, não, porque não sei o quê. Então, as pessoas ficam decorando a vida dos famosos enquanto ignoram os seus próprios desejos, medos, né? Seus talentos também, seus caminhos. Fico assim, sabendo mais muito da vida do outro e nada de si mesmo, né? Muito triste. Né? É o meio da pessoa fugir de si mesma. E, nossa, vamos meter a boca aqui, porque como que nós podemos deixar uma senhora de 150 fazer tanto sucesso assim, e eu não tenho nem a metade, estou aqui cheia de celulite,
né? Então, é muita dor para a pessoa. Então, ela vai na crítica, né? Eu já disse que eu não estou defendendo a pessoa, mas que ela foi, deu um show, ela deu. Ah, mas ela precisava colocar uma roupa. Não, mas está usando agora é moda. Está usando. E ela tem corpo para isso, ela fez, eu faria a mesma coisa, né? Porque se você está com o corpo em ordem, tranquilo, tranquilo, vamos dar um show, porque as pessoas gostam do que é bonito, né? Então, então a gente vamos agora no assunto de mentes insanas, né? Então, as mentes insanas é quando eu fico muito preocupada com a vida do outro, de ser um hater ali radical, que nem ela mesma falou, obrigada pelos que falam mal de mim também, porque de todas as formas estão falando de mim, e eu estou ganhando com isso, né? Então, é bem isso mesmo, né? Então, o que acontece sobre as mentes que estão bloqueadas, somos o homossexualismo. Então, eu vou dizer aqui, não sem tomar muito tempo, vamos colocar um caso que agora vem na mente aqui, essa pessoa, mais ou menos, tem a minha idade, veio procurar terapia, porque, veja, doutora Maristela, eu não consigo aceitar meu filho é homossexual, e eu não consigo aceitar isso de forma alguma, e então eu deixo muito o paciente à vontade, falar o que ele quer falar sobre a situação. Então vamos entender aonde está a mente insana. Quando ele aceita fazer a hipnose, a regressão de memória, o registro acástico, quando ele vai fazer, ele vai ver que numa vida, né, anterior a essa, né, que na verdade a nossa vida é uma vida só. A gente, quando desencarna, só volta para a nossa origem, mas dependendo do que você não consegue lidar com essa dor do que você fez, você vai voltar novamente aqui e continuar aquela situação mal resolvida. Então, numa existência antes dessa, anterior a essa, ele tinha um certo pedaço de terra, o compadre dele tinha também logo do lado, uma cerca só separava as duas. E ele se tornou compadre, né, dessa pessoa, desse dono dessa outra terra, e de certa forma ele era um padrinho do filho desse homem, né, que deu para ele batizar. Então esse homem, quando ele saía fazer algumas compras, algumas viagens que ele via que o homem ia demorar para voltar, ele molestava o filho dele. Era um menininho novo, pequenininho, ele molestava. E o menininho chorava, o menininho não queria. E depois que ele fazia tudo aquilo que ele queria com o menininho, o que ele falava? Olha, quando o seu pai chegar, se você contar para ele o que houve aqui, eu arrumo uma tocaia e mato o seu pai. Eu mato o seu pai. Então, se você quiser o seu pai vivo, você não pode contar o que tem entre a gente. Então, ele molestou esse menininho inúmeras vezes, né? E de todas as formas. E de todas as formas, vamos dizer assim, vergonhosa mesmo. Então, o que acontece? Quando o paciente vê tudo isso, ele choca, ele dá uma chocada, né? Tipo assim, antes dele entrar em regressão, ele vai falar para você, olha, doutor, só que do que a gente já conversou, já gostei muito, eu acho que vou trazer ele, né? Essa pessoa nem da minha cidade não é, mas também não é longe da minha cidade, eu vou trazer ele. Mas quando ele vê o que ele fez com o filho atual, que era que seria uma espécie de afilhado dele, ele choca, né? Ele vê que ele molestou tanto o menino, ele traumatizou tanto o menino, né? Que o menino, nessa existência, ele veio homossexual, né? A gente costuma passar pano, né? Passar pano. As religiões costumam passar pano, principalmente a religião espírita. Agora,
Agora ele veio homossexual e pronto. Não, tem uma causa. Tem uma causa. Eu não estou criticando os homossexuais e nenhum tipo de mente diferente. Nenhum tipo. Mas nada é por um acaso. Você não tem um filho homossexual dentro de casa porque você foi bonzinho lá atrás. De forma alguma. De forma alguma. Né? Então, hoje, ele entende que esse filho está totalmente com a mente bloqueada, ele está traumatizado e ele está homossexual. É uma forma também dele entender toda a vergonha que ele fez, né? Essa criança passar, vergonha, medo, o ridículo que ele fez essa criança passar numa existência anterior a essa, hoje ele passa essa vergonha, esse ridículo, esse medo, porque como ele é tão machista, como ele pode ter um filho homossexual? É difícil para um pai machista aceitar, né? É claro que ele mudou totalmente a mente dele, porque ele não veio só essa vez, ele vai vir várias vezes, mas até hoje ele ainda não trouxe o menino aqui, né? Porque o cara tem receio, porque se ele viu o menino também vai ver que ele foi molestado pelo próprio pai em existência passada. É claro que a regressão só traz paz, só traz amor e só traz perdão, mas a pessoa fica receiosa do que o filho vai ver. Então, o que de bom aconteceu até agora? Que ele aceitou o filho. Ele não ridiculariza mais o filho, não persegue mais o filho, não fica indo atrás para ver se o filho está saindo com um homem, né? Então, isso parou, né? Por isso que as pessoas falam, a regressão. Não, a regressão ajuda muito você entender as mentes insanas, né? O pai aqui tá com atrás tem uma mente insana, ele traz essa mente insana para cá quando ele não quer aceitar o filho que ele mesmo deixou cheio de bloqueios, né? E o filho vem com a mente dessa forma, não aceitando o que é lógico para todo mundo, uma pessoa traumatizada, para ela não é lógico, né? Esse é um tipo de caso. Tem outros casos em que a mãe era tão brava, tão brava, tão brava, que de tanto ela bater, ela chegou a furar os dois olhos do próprio filho. Hoje ela veio para cá tendo um filho homossexual. Uma mulher que é severa, uma mulher que é toda certinha, né? Na sociedade, toda rígida na moral. É muito difícil uma pessoa ter o primeiro filho, né, homem homossexual, né? Então, o que eu quero dizer com isso, que nós temos mentes insanas porque nós provocamos situações difíceis em uma existência anterior e estamos acertando aqui os ponteiros nessa existência, né? O meu orgulho era tanto, o meu ego era tanto, o meu machismo era tanto, e ela lá molestava quem eu quisesse, a criança que eu quisesse. Aí eu me achava poderosa, eu vou lá, eu bato tanto no filho que eu acabei até cegando o filho e não enxerguei, né? Que eu estava fazendo. Então esse filho vem para cá com medo de mulher, né? E se ele não faz regressão, jamais ele vai sair de uma situação dessa, né? E para não ficar incumpridando muito, que vem tantos casos na cabeça da gente, mas assim, eu conheço assim pessoas que fez muitas regressões comigo e que em existências passadas foi pessoas assim, existência passada eu falo não anterior a essa, muitos anos atrás, que para o universo não existe tempo. Foi uma pessoa de muito poder aqui na mão, muito poder na mão, né? E fez muita coisa ruim com o seu poder, tanto o poder político, como o poder espiritual, como o poder financeiro, fez muito mal, né? E a gente vem a saber na regressão que até eu era desse paciente um braço direito, e a hora que ele achou que não ia precisar mais, ele mandou matar de uma forma muito cruel, né?
amando da própria mãe. Quer dizer, quem foi essa mãe em existência passada? Hoje é a mãe desse próprio filho que vem com mente insana. O que é a mente insana? Vem com autismo, mas não aquele autismo inteligente, aquele autismo inteligente totalmente bloqueado, com problemas, de certa forma, mentais, onde vai trazer gagueira em situações difíceis, onde trazer muitas limitações no corpo e na mente. Ai, mas essa mãe tem esse tipo de filho? Não. Ela, no momento do poder, deu todas as coordenadas maldosas para o filho fazer. Ah, não precisa mais dela, massacra ela agora, tira ela do caminho, não sei mais de fulano, tira do caminho, explode uma bomba lá, agora explode uma bomba aqui, tira a casa de fulano, né? Então hoje ela vem passar toda essa humilhação, não só se sacrificando com um filho que traz um monte de limitações, mas ela vai passar por passando por um monte de limitações aqui no momento atual, humilhações, né? Que se eu falar que eu vou longe, mas assim, a mente insana, né? Quando você tem problema dentro da sua casa, você não agrida o problema, porque com certeza você foi a origem desse problema, não só nessa existência, como existência passada, porque a mesma maldade que você tinha lá, você traz aqui. É só dar umas cutucadinhas assim em certas pessoas, que ela já vai explodir, já vai mostrar quem é ela. Ela não é aquela santinha que ela finge ser, né? Então eu conheço aqui também, né? Mães assim que foi tendo um filho de cada pai, foi tendo, né? Filho coloridos, branco, preto, negro, um filho de cada pai. Teve muitos filhos, né? Agora, seria normal para ela uma filha fazer toda aquela desordem na sexualidade como ela fez. Mas a filha começa a desenvolver a homossexualidade. Aí pegou. Eu fiquei sabendo várias vezes da boca dela que ela chama o pai, ela já está com outro homem, ela chama o pai dessa menina, faz o pai espancar, faz o pai bater. Quer dizer, como que uma mãe, né, que criou esses filhos de uma forma toda deturpada e todo mundo, o mundo sabe quem é ela, né? Quem é, vamos supor, uma pessoa que é do job. Todo mundo sabe, está escrito na cara, Então, todo mundo sabe quem é essa pessoa. E ela não aceitar que a filha seja homossexual, como? Como? Né? Então, ali é um resultado também, né, de todo aquele lixo, aquele caminhão de lixo dessa existência. Mas, claro que traz resquício de existência passada. Então, quem tem mais a mente insana, eu pergunto, a filha ou a mãe? Né? O homossexual ou o pai do homossexual, né? Ou o filho que traz um monte de limitações, inclusive também é homossexual, ou é a mãe? Que você vê assim, que quando você cutuca a mãe, você vai ver que a mãe é a mesma pessoa, né? Que só vê ela, só enxerga ela. Faz de conta que eu estou preocupada com você, eu faço de conta que eu estou preocupada com o filho, mas ela só enxerga ela, né? Muitas mães dão o filho embora, ou para um parente, ou para quem seja, porque o novo companheiro dela não vai ficar com ela se ela trazer a criança. Ela dá embora na boa. Ela dá embora, tem uns que jogam até no lixo, faz o que for. Mentes insanas, né? Como é que esse tipo de mãe vai esperar ser feliz aqui? É claro que não. É claro que não, né? O inferno vai perseguir ela onde ela for. O inferno não é lá e o céu não é ali, né? É aqui nesse momento com que você faz com a sua vida, né? Você faz com a sua vida. Quando você cria um animal, no caso meu que eu crio vários, a pessoa chega, se ela puder, ela fala, prende tudo eles aí, viu, que eu não estou a fim de aguentar não, esses animais, né? Lógico que comigo não faz mais, porque eu nem recebo ninguém mais na minha casa.
Mas por esse mesmo motivo, porque você tem alguém que deve ser trancado, é o ser humano e não o animal. Então, são mentes insanas que só pensam em si próprio. Porque a flor tem vida, tem dor, tem fome, o vegetal, o animal, todo mundo, todo objeto que você usa, se você não cuidar direitinho, com amor, ele vai estragar mais fácil, né? Então, inclusive, o casal, né? O casal que finge ser um amorzinho, né? Põe as duas fotinhas, já falei lá nas redes sociais, tudo bonitinho, é muito engraçado, porque o único casamento que dura é o do pobre. Você já reparou? É o do pobre. Por que, Maristela? Porque nenhum quer ir embora, né? Para poder dividir a casa. Ninguém quer ir embora. Então fica lá um empurrando o outro até o final da vida. Quem vai primeiro, né? Então, a paz que você busca fora, você fica buscando fora a paz, vai numa seita, vai numa religião, vai aqui, vai ali. A paz que você busca fora só nasce quando você resolve as guerras que estão dentro de ti mesmo. Gratidão, amor sempre.